Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em todas as minhas postagens, eu gosto de me apresentar. O meu nome é Jaime Viana, sou um irmão em Cristo e estou aqui também junto com você que está me ouvindo nesse momento, procurando batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz lá na Epístola de Judas. Eu quero falar nesse momento, quero meditar com você em rápidas palavras, fazer, na verdade, um pequeno comentário a respeito do capítulo 3 do livro de Atos. É uma passagem um tanto conhecida. Agora nós vemos aqui que a igreja primitiva estava começando a tomar corpo. Jesus agora já havia subido aos céus, ascendido à glória, como diz lá em Atos 1:8, e havia dado ordem aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E qual era a finalidade desse poder que Jesus disse que viria para a igreja? Esse poder não era outro a não ser a própria ação do Espírito Santo, o poder de Deus na essência espiritual sobre a vida daqueles que estavam em cumprimento à palavra e à vontade de Deus. E ali estavam quase 120 almas reunidas e estavam em um local. Nos diz o capítulo 2, e que não quando eles estavam orando, mas estavam sentados. Veja o começo do capítulo 2, você vai ver. E de repente veio sobre eles um vento veemente e impetuoso, e todos começaram a falar em novas línguas. Aleluia. Você conhece bastante esse texto. Mas o texto que eu quero me apegar aqui é do capítulo 3. Quando agora Pedro e João, revestidos do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, subiam a hora nona, a hora da oração, que para nós aqui do lado de cá do hemisfério é a hora de 3 horas da tarde, seria às 3 horas da tarde aproximadamente. E nós sabemos o milagre que foi ocorrido ali, que um homem que era coxo de nascença ouviu da parte de Pedro aquilo que ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Esse texto é bastante conhecido, mas eu quero aplicar à igreja aqui nos dias de hoje. Veja bem uma coisa, nós estamos acostumados, infelizmente, a andar pela mesmice. E a mesmice, para não chamar em outras palavras, para não dizer que é rotina, estamos acostumados a ir todos os cultos à igreja, quando nós assim o queremos cumprir. Estamos acostumados a louvar, a cantar e a orar, mas nos falta alguma coisa ainda. Eu quero crer que a igreja está agindo como criança em determinados conceitos diante da sua responsabilidade de estar em comunhão com o Criador. O que é que eu quero dizer com isso? Como aquele homem ia todos os dias de culto, ia ao templo, o templo ficava aberto constantemente, ele praticamente ouvia todas as mensagens, porque ele ficava à porta da entrada do templo, chamada Formosa, e aquele homem não podia sair dali, ou seja, ele tinha que ficar ali durante um período prolongado, para que ele tivesse o seu ganho, o seu sustento, para que ele tivesse com que matar a sua fome, ou seja, era um homem que vivia pedindo esmolas. E isso nos faz lembrar muito a igreja no dia de hoje. Chegamos na presença de Deus porque assim nos é concedido através da pessoa de Jesus Cristo, aleluia, mas é como se nós chegássemos lá e ficássemos parados. Deus, na verdade, Deus procura adoradores, e procura adoradores que se acheguem a Ele, conversem com Ele, tenham intimidade com Ele. Isso não é eu que digo, é a Bíblia que diz que você tem acesso ao Pai. Se você tem acesso, você pode pedir o que você quiser. É como diz lá o capítulo 7 do livro de Mateus: pedi, dá-se-vos-á. Mas Tiago já diz: vocês pedem e não recebem porque não sabem como pedir. A melhor maneira de pedir a Deus, na verdade, é se oferecendo a Ele. Ou seja, como é que funciona isso aí? Veja bem uma coisa. Primeiro, reconhecer em todo o seu caminho, como nos diz lá Provérbios 3:6. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. O segundo passo predominante é você, além de reconhecer, você saber que você está ali de maneira incondicional diante de Deus. Eu creio que tu podes fazer todas as coisas. É como aquele homem, quando Jesus desce, no capítulo 17 do livro de Mateus, Jesus desce do monte, depois de haver se transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Jesus agora descia, e ali estava um homem, e os seus outros discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava sobre o filho daquele homem.
né? E Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ele diz a Jesus, de maneira incondicional, já ciente de que ele não tinha condições de resolver aquele problema, ele diz para Jesus o seguinte, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mas aqui eu volto agora, eu entro no capítulo 3 do livro de Atos. Aquele homem estava à porta, estava acostumado a viver na mesmice. Se Deus quiser, a hora que Deus quiser, Ele vai me curar. Quantas pessoas têm levado uma vida de sofrimento porque acham tão somente que só a hora que Deus quiser, Deus vai fazer o milagre. O maior milagre Deus já fez. Foi quando enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu no meu e no seu lugar na cruz do Calvário, e nos fez cumprir o texto na íntegra de Isaías 53, quando diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, aleluia, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O maior milagre Deus já fez quando enviou o seu Filho Jesus Cristo, que desceu da glória, que se ausentou de si mesmo, se ausentou da sua divindade e se tornou carne e habitou entre nós. Agora aquele homem estava ali no templo, a porta do templo chamada Formosa, que eram várias entradas, e na porta chamada Formosa estava aquele homem, sentado na mesmice de sempre, como muitos de nós, vamos à igreja. Aí às vezes criticamos porque o culto não está bom, porque não está do nosso sagrado, nos esquecendo de que o culto maior é feito dentro de nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Quando é que a igreja vai entender isso? Que cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo é responsável pela sua vida no cotidiano diante de Deus. Deus nos escolheu como reis e sacerdotes, como nos diz o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5. Deus fez de você rei ou fez de você sacerdote? Se é rei, porque ele reina e reina com Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. E quais são os seus súditos? São os anjos que estão para nos ajudar, como nos diz o capítulo 1 de Hebreus, versículo 12. Deus enviou seus anjos para nos ajudar. Entendeu como é o negócio? Então tá aqui o segredo da coisa. O segredo é você deixar de ser espectador, sair da mesmice e passar a entrar na comunhão com o sobrenatural. Eu me lembro muito do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Eu gosto sempre de citar Mateus. No capítulo 14, quando Jesus de madrugada vem sobre as águas e Pedro disse, é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Agora você imagina esses homens depois, em um grande culto, em um local, todos aqueles 12 homens reunidos, e agora começam eles a dizer, olha, aqui nessa noite teve um homem que ouviu a palavra de Jesus e foi andar nas águas com Jesus, aleluia. Todos os 11 vão dizer isso, mas o 12º homem vai dizer, eu sou o homem que andei com Jesus, aleluia, eu andei pelas águas. Quer dizer com isso, eu saí da mesmice, eu me coloquei por inteiro à disposição da palavra de Deus. E é isso que a igreja precisa fazer hoje, se posicionar. Se posicionar. Esses dias eu falando para o meu filho, eu peguei um copo de água e coloquei de cabeça para baixo e disse, meu filho, como é que eu vou encher esse copo aqui? E ele falou, um menino de 10 anos, falou, meu pai, não tem como eu encher esse copo, se ele está de boca para baixo. Agora, se eu me posicionar, se eu virar e colocar o copo da maneira correta, por isso que Jesus, quando estava no último dia na festa, disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, no capítulo 7, versículo 38 do Evangelho de João, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior, aleluia! A igreja precisa voltar a acreditar que buscar a Deus é buscar a comunhão com o sobrenatural. A igreja não é algo natural, a igreja é algo espiritual. A igreja é o posto avançado de Cristo aqui na terra, em que a autoridade dele está sobre a igreja, para que nós possamos desfrutar, possamos pelejar, possamos anunciar, possamos declarar e libertar aqueles que estão oprimidos na mão do diabo. E foi o que aconteceu com aquele homem. Às 3 horas da tarde, Pedro olha para ele e diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, aleluia! Tomara que nós possamos despertar desse sono espiritual que estamos dormindo e voltarmos a acreditar no poder libertador que é o Evangelho de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, porque uma coisa é certa, Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, Jesus não mudou, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13:8. Nós é que temos e estamos deixando de acreditar no poder de Deus em nossa vida. E, pasme, estamos contracenando com o diabo nesse posicionamento. Porque eu estou cansado de ver pessoas que vão para a igreja,
doentes e voltam para casa doentes, pessoas que vão problemáticas para a igreja, cheias de problemas emocionais, cheias de problemas espirituais e voltam para casa do mesmo jeito. Parece que a igreja se esqueceu que é invocando o nome de Jesus, é buscando a graça de Deus, é decretando o poder libertador de Deus que a igreja faz o papel para o qual ela foi determinada. Então eu digo a você, comece a acreditar no Jesus da Bíblia e você vai ver o milagre acontecer poderosamente na sua vida. Vamos deixar de ficar fazendo barganha com as trevas e começarmos a declarar, porque estamos em plena guerra, quer você queira ou não. E é você que determina quem é que vai ganhar esta guerra na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo te ilumine e te dê discernimento para que você entenda e aplique a vontade de Deus na sua vida, hoje para todo sempre. Amém.